Olá galera do nosso canal aqui no YouTube Caiubi Notícias e pelo site www.caiubinoticias.com. Vou deixar uma palavra aqui em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? E eles calaram-se. Versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele para lhe tocarem. Versículo 11. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestasse. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar. Versículo 15. E para que ele versículo 15. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém dizia: tem Bezebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe: porque por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode substituir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em
sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá o perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque dizia: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e está lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aí está aí o capítulo de Marcos, capítulo 3. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um forte abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.